Boa tarde a todos. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no Café com a NER o Alec Maracajá, autor do livro Brasil Digital nas entrelinhas da polarização política, uma análise de Big Data de 2017 a 2024, que eu recomendo demais a leitura. O Alec, ele é empreendedor há mais de 22 anos, formado em processamento de dados e publicidade, com pós-graduações em gestão HSM, Big Data, gestão e geração de valor na nova economia e marketing digital. Fundador da Ativa Web, é uma referência nacional em estudos de Big Data, com foco em dados públicos na web, comportamento digital, marcas e personalidades políticas. Autor do livro Brasil Digital nas entrelinhas da polarização política, uma análise da Big Data de 2017 a 2024, uma obra que reúne mais de 7 anos de estudos sobre o impacto do ambiente digital na sociedade brasileira. Atua como pesquisador e membro do Laboratório de Combate à Desinformação da Universidade Federal de Pernambuco, e foi membro da CPI da Fake News em 2020. Também é fundador da ABRAD, Associação Brasileira de Agentes Digitais, da Paraíba, e membro ativo da ABCOP, Associação Brasileira de Consultores Políticos, e da CAMP, Clube Associativo de Profissionais de Marketing Político. Aperfeiçoou a sua atuação internacionalmente ao concluir o curso em Liberdade de Expressão, Inteligência Artificial e Eleições, promovido pela Universidade do Texas, em parceria com a Unesco e o PNUD, fortalecendo a atuação nas fronteiras entre tecnologia, democracia e direitos fundamentais. É difícil esse equilíbrio, hein? Como educador, leciona em cursos de pós-graduação na SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo, e na Faculdade Republicana em Brasília. Além disso, é colunista regular nos portais administradores Terras, Metrópolis, Estadão e Poder 360, onde compartilha reflexões sobre inovação, política e o impacto dos dados no mundo digital. Eu aproveito que você é professor da SPM, para dizer que no dia 5 de junho, a ANER, juntamente com a FIP, estará trazendo para o Brasil a FIP Insider São Paulo, o dia todo, com palestrantes nacionais e internacionais, no auditório da SPM em São Paulo. E eu espero contar com a participação de todos. No nosso site, nas nossas newsletters, enfim, tem a possibilidade de fazer a inscrição, é totalmente gratuito, e depois de 25 anos nós estamos trazendo a FIP para o Brasil, que eu acho que mostra bem o crescimento que a ANER está tendo no mercado editorial junto aos publishers. Enfim, eu acho que vale a pena que quem puder, né, participar, vale a pena, tá? Então, Alec, você está convidado, eu espero te ver lá, hein? Martins está convidado, Fábio Mortara, que aliás é um apoiador, está convidado, enfim. Eu sei que a Adélia já se inscreveu também. Então, Alec, vamos lá. Por que você decidiu escrever Brasil Digital nas entrelinhas da polarização política? Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar ao lado dos senhores e senhoras nesse momento para a gente poder estar compartilhando sobre informação, sobre dados, sobre internet. Eu me formei em 2000, então, naquela época, a internet era totalmente diferente da internet de hoje. Então, a gente tinha, eu acho que alguns aqui passaram por isso, a nossa internet, aliás, nossas redes sociais naquela época, era o Mirk, era aquele bate-papo entre colegas, aquela coisa, aquelas comunidades que tinha em cada capital, então era muito bacana. Sendo que ali não coletava dados. Os dados foram iniciou a coleta de dados no Orkut. Quando a gente fazia lá, Alec Maracajá,
relacionamento, solteiro, casado, enrolado, e tinha um bocado de coisa, brincadeiras sutis no Orkut, que a gente deixava sempre dados ali. Religião, católico, evangélico, budista, enfim. Então, ali o Orkut começou a coletar dados. Esses dados, a gente já tinha acesso a ter uma política de capturar esses dados e começar a analisar, né? Quando foi ali 2016, eu já tinha um relacionamento de amizade com o Ricardo Amorim, e o Ricardo Amorim, Alec, vamos fazer uma análise sobre os possíveis candidatos a presidente da República. Aí eu, Ricardo, boa ideia. Aí eu comecei a cadastrar os nomes dos possíveis candidatos. Manuela Dávila, Bolsonaro, Luciano Huck, enfim, todos aqueles que, naquele momento, o país estava... era pós a saída de Dilma, Lava Jato, o país estava naquele momento, então muita gente aproveitou, eu vou me candidatar, né? Então eram muitos. E a gente começou a analisar, né, esses dados. Os dados analisados, quantidade de seguidor, não representava tanto para a gente, porque o Luciano Huck estava em primeiro lugar. Então, e falar que Luciano estava em primeiro lugar na disputa seria cruel, né? Então, o Luciano Huck, ele estava em primeiro pelo cara ser global, e naquela época ele tinha um quadro de renovar a casa das pessoas, então o engajamento dele era muito alto em relação a isso. Aí a gente começou a puxar essas análises. Eu quero saber por que ele tem esse engajamento. Todo o engajamento está indo para o programa dele. Aí eu separei isso e comecei a coletar dados reais que a gente queria, da política. Então, a gente viu o crescimento de Bolsonaro. No livro, a gente mostra exatamente isso. O crescimento de Bolsonaro, o volume de dados em uma semana para outra semana era muito grande. Era, assim, algo assustador. No momento, o país vivia esse turbilhão de interrogações, corrupção, isso, aquilo, toda. Então, as pessoas conectadas. Então, ia procurar saber quem era Bolsonaro, porque até aquele momento ninguém sabia quem era Bolsonaro. Bolsonaro é aquele deputado, né, que brigou com fulano, com ciclano. Então, ele teve um crescimento exponencial e a gente começou a coletar esses dados, e no livro mostra exatamente isso, que Lula, naquela época, e o Bolsonaro, ele já era polarizado, mas aquela coisa da direita, da esquerda, do PT e do PSDB, então sempre existiu aqueles dois grandes partidos, né? Então, o digital sempre mostrou isso. E, assim, para a gente foi uma satisfação enorme de fazer esse primeiro estudo, e despertou. Com o primeiro estudo, despertou a gente começar a detalhar, porque o segredo hoje do Big Data, das informações, é a interpretação desses dados. Então, a gente começou a entender um pouco mais e interpretar melhor. Foi por isso que saiu esse livro. Basicamente isso. Foi em função dessas pesquisas todas, certo? Isso, exatamente. E agora me fala uma coisa, você acredita que a polarização digital que você identificou é diferente da polarização offline? O seguinte, o Brasil e o mundo digital aliás, o Brasil não, o mundo digital trouxe uma
uma possibilidade de, pô, eu não tenho voz, mas por trás do computador, por trás do meu celular, eu tenho coragem de dar uma cantada numa mulher ou fazer uma acusação a um amigo quando eu não tenho presencialmente. Presencialmente, as pessoas têm aquele receio. Mas quando o cara está por trás de um celular, ele quer fazer alguma coisa. Então, o brasileiro, ele começou a se manifestar no digital. Então, ali no 2017, 2018, na campanha eleitoral mesmo, as pessoas já estavam, em 2018, a primeira tela dos brasileiros já era o celular. Então, se o celular estava na mão das pessoas, então ela já assistia o jogo de futebol, o Vasco e Flamengo, já comentando, ó, eita, ó, o Vasco está pior, o Flamengo está melhor. Então, assistindo uma novela, assistindo Big Brother, assistindo isso, assistindo aquilo, as pessoas se manifestam no digital. Então, a polarização, ela foi potencializada através do digital. Isso, sem sombra de dúvida, isso foi algo assustador e foi crescendo, né? Muito. Me fala uma coisa, Alec, você acha que, por exemplo, as plataformas digitais, né, elas ampliaram ou elas apenas expuseram uma polarização que já existia? Na realidade é o seguinte, as redes sociais hoje, e o início, quando ela é formada, a rede social ela tem um interesse, deixar os seus usuários ativos lá dentro. Se eu gosto de futebol, ela vai mandar para mim informações sobre futebol. Os algoritmos, o que é algoritmo? O algoritmo é um sistemazinho feito com programação mesmo, aonde eu coleto esses dados. Eu coletei dados, o livro ele é baseado em algoritmos, que eu capturo as informações sobre Bolsonaro, beleza. E sobre Lula, sobre tudo. As redes sociais, ela detém todas as minhas informações. Então, eu vou entregar a Alec tudo o que ele gosta. A gente está aqui, a gente tem 16, 17, 18, tem umas 25 pessoas aqui. Cada um gosta de alguma coisa nesse grupo. Mas alguns gostam de MPB. Então, dos 25, 10 gostam de MPB. Então, a rede social ela vai me colocar dentro de um grupo. As redes sociais potencializaram e criaram as bolhas da polarização. Então, eu sou bolsonarista, eu recebo diariamente... Alex, só uma questão, só uma coisinha. E você acha que os algoritmos eles ajudam a radicalizar isso, a aumentar isso? Sim, porque os algoritmos eles vão nos colocar dentro de bolhas. Quando nos coloca dentro de bolha, eu fico cego, porque eu só vou estar sendo alimentado por coisas que eu gosto. De repente, não é o... Pô, eu gosto de morango. Cara, mas eu queria... Alec, uva também é bom. Mas não chega a informação de uva para mim, porque é só morango. Torta de morango é isso, de morango é isso, porque morango é bom. Então eu fico dentro do universo do morango. Para eu despertar uma uva, eu tenho que ir... Qual outra fruta que é boa? Aí vai aparecer uva. Aí, opa, o algoritmo identificou. Eita, Alec também gostou de uva, então vamos colocar ele em outro grupo também que gosta. A polarização ela é formada exatamente por algoritmos.
ela é potencializada por algoritmos. É por isso que eu sou um defensor e evangelista da regulamentação das mídias, mais do que urgente, porque antes da gente estar conversando aqui, a gente estava conversando sobre um possível feudalismo digital, né? É exatamente Sim. isso. O Alec, e o Brasil é diferente dos outros países com relação a essa polarização das redes sociais? O Brasil não é diferente, assim, não é diferente dos Estados Unidos, mas tipo, exemplo, a gente fez um estudo para o livro dos líderes da direita mundial. A gente pegou todos os líderes da direita mundial. Ainda hoje, dia 29 de 4 de 2025, às 13 horas, Jair Bolsonaro é o maior líder da direita mundial. Líder da direita mundial, quando eu falo, é a quantidade de pessoas falando sobre aquele perfil. É muito maior do que Trump. Muito maior. Por quê? O brasileiro, ele gosta. O brasileiro gosta de se manifestar. O brasileiro gosta de perder tempo nas redes sociais. O brasileiro gosta da novela, do tumulto. O brasileiro gosta. O americano, não. Mas hoje, quando vai colocar dentro de uma balança o tamanho de Bolsonaro no digital, é maior do que todos os líderes da direita. Eu não sei se isso é um dado aonde mostra que o brasileiro está perdendo tempo no digital, no lugar de trabalhar, no lugar de ler um livro, que a gente é difícil a pessoa pegar um livro e ler pelo menos uma página do livro. É difícil. O brasileiro gosta de ler o título, Brasil Digital, pronto. Aí, se ele achar interessante, ele vai ver nas entrelinhas da polarização. Eita! Começa a ver isso. O Alec, a Adélia Franceschini perguntou se, quando você falou dele em termos de redes sociais, tá maior que, enfim, ela perguntou se é maior em audiência e sem os robôs. Pois é o seguinte, o robô, eu participei da CPI em 2020. Eu era o responsável de analisar robôs do Twitter. Era assustador, tinha muito robô. E os robôs vamos imaginar isso, era 10 robôs que alimentava mais 50, que esses 50 alimentavam... Então, era uma rede de robôs até chegar uma pessoa. Se chegava uma pessoa, chegou o objetivo. Zerava e começava de novo. Então, era algo assustador no Twitter. Hoje, no Instagram e toda uma política de cuidado, as plataformas estão se sentindo ameaçadas, né? Então, elas têm um controle maior. Os robôs, eles vamos Alec, acabou o robô? Não acabou o robô. Melhorou o algoritmo para entregar coisas para alimentar alimentar os seus seguidores, alimentar a multidão, ou da direita ou da esquerda. É isso. Essa polêmica hoje da camisa do Brasil. Vermelha, pronto, a gente fez uma análise. Isso é para alimentar o quê? Alimentar a polarização, alimentar a turma da direita, alimentar a turma da esquerda e ficar nisso. Mas não robô. Eu não acredito tanto no robô. Eu acredito mais, existe contas falsas em um perfil de Bolsonaro? Existe.
Existe. A gente tem como fazer isso. Mas quando a gente vai ver, está nos 3%. Então, no mundo de seguidores, 3% são contas com possíveis possibilidades de fraude. Então, mas se eu fizer isso nas minhas redes sociais, vai aparecer esses números. É exatamente uma conta de uma empresa que deixou essas coisas, ficou sem movimentação, então ele cai nesse filtro das agências, das redes. Mas não de robô, não. Olha, que você acha que uma regularização, uma educação digital, ela pode ajudar a combater os efeitos nocivos dessa polarização? Sim, o que eu mais defendo é essa regulamentação na política, perfeito, mas, Regina, o que está por trás da regulamentação dos crimes, crime contra a moral de uma pessoa, crime financeiros, todos aqueles crimes que a tia fez um pix para o sobrinho, a mãe e tal, os crimes de ordem, crimes mesmo de garotos. Eu falo isso que a gente atende os peritos da Polícia Federal e a gente vê isso muito. Uma menina de 13 anos deu fora no menino de 13. Mas o menino tem habilidade hoje com o celular. Ele pega um filme pornô, coloca o rosto da menina e joga na rede. E estraga a vida daquela menina. E daqui que prove que isso foi usando inteligência artificial, usou isso, a vida da menina acabou dentro da cidade, da escola, de tudo. Então, por trás da regulamentação, existe toda uma grade social de uma forma, de um poder de destruição da sociedade que é sem controle. E quando a gente pede essas informações às plataformas, as plataformas não dão, colocam dificuldade e tal. A plataforma, imagina, eu pedi uma informação, ela não dá. A Polícia Federal solicita, ela não dá. O ministro solicita, não dá. Então, é terra de ninguém, né? Eu sou de uma época onde a gente se conectava à internet e a gente ia ver para onde ia navegar. Hoje, nossos celulares, eu falo isso, mas eu sou vítima de uma bolha que a gente vive. A gente está aqui no celular, meu celular está no silêncio, pronto. Aí vem aqui umas notificações, e quando está aqui, tem notificação do Instagram. Então, o Instagram está mandando para mim notificação o tempo todo. Então, é necessário a regulamentação das Big Techs exatamente para isso. Vamos falar. É difícil, Regina. Eu não sei. Me fala uma coisa, quando a gente está falando assim, vamos pensar um pouco em termos de futuro, né? Você acha que com essa questão de polarização digital, crescimento de polarização digital, você vê isso como um risco à democracia? Vejo isso. Eu vejo que eu tive oportunidade, Regina, de ter uma audiência com o ministro das Defesas há próximo 2 anos. E eu estava relatando a ele aquele momento onde o país, Bolsonaro, ele viaja e a população ficou órfã, né? Porra, e aí, vai acontecer o quê e tal? Vamos para frente do quartel, né? Então, aquele movimento, primeiro, o quartel se tornou a esperança. Então, os perfis oficiais do Exército ganhou engajamento, tudo que era de Bolsonaro foi para o Exército, né? Então, toda aquela esperança ia para o Exército.
Aí eu estava relatando isso na reunião, e quando não houve o movimento e o Exército não tomou partido, né? Ficou, e teve aquele momento do 8 de janeiro, eu falei para o ministro, entenda uma coisa, a soberania do país deveria estar aqui, mas a soberania do país está na mão das plataformas. Um movimento simples e único de uma frase pequenininha no Google, na hora da busca, quebrou o debate da PL e da fake news. Então, aquele movimento ali, não confie, sei o quê, não vou lembrar, mas não confie, sei o quê. Aquilo ali, houve um movimento tão grande que o Congresso disse, opa, vamos segurar aí, porque o negócio foi sem controle. Então, hoje a soberania, com toda a certeza, a soberania do país, pelo menos do Brasil, está na mão das plataformas. Se as plataformas quiserem hoje tirar Lula, em 15 dias, no máximo, eles conseguem tirar Lula. Pode vir e ser contra tudo e levantar um novo nome e pronto. Eu brinco com os colegas de faculdade, eu me formei quase no início da internet no Brasil. Eu falo, bicho, esses caras vão chegar um momento, e isso a gente falava há anos, vai chegar um momento, esse negócio de dado, de graça, vai chegar um momento que o cara vai falar, ou vocês me tornam um imperador do mundo, ou eu vou desligar os servidores, e vai ser um caos. Claro que isso é uma brincadeira entre amigos, mas é mais ou menos isso, né? É dado muita coisa, e hoje a gente dá muito mais informação para as plataformas do que elas nos dão, né? Se torna terrível. Me fala uma coisa, e a inteligência artificial? Qual é o papel dela nisso tudo? Inteligência artificial, desde quando eu saí da faculdade, a gente já usava inteligência artificial para fazer algumas coisas. O avião mesmo, usa inteligência artificial há anos. A área de mecânica, faculdade, universidade, carros já usam inteligência artificial. A Kodak, com aqueles aparelhos de ressonância, já usavam e usam constantemente a inteligência artificial. A área da medicina, há anos, né? Sendo que há 4 anos, 3 anos, 3 anos, o movimento da inteligência artificial ganhou uma proporção muito grande com a chegada dali do ChatGPT, os movimentos que eu posso fazer, tipo, chegou para o João e a Maria. Antigamente ficava no lado profissional. Quando abriu para o João e a Maria, então virou popular, e quando se vira uma coisa popular, fica sem controle, né? Se não tem alguns critérios, a gente perde o controle. É o que acontece hoje com o ChatGPT na academia, o aluno vai, prepara o trabalho todo e joga no ChatGPT. Aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer um robô ou um software para identificar textos usados com ChatGPT. Então a gente sempre vai estar ali trabalhando para combater alguma coisa que foi jogado ao mundo, né? Então, o ChatGPT, a inteligência artificial, ela chega para potencializar a tecnologia, maravilhoso isso, muito bom, sendo que em um ambiente onde existe uma polarização política, onde a polarização deixa de ser uma polarização social, né? Aquela coisa, eu voto em Lula e você vota em Alckmin,
pronto, vamos voltar lá atrás. Lula e Alckmin. Era saudável. A gente não via briga da família. O irmão votava no Lula, o outro votava em Alckmin. Mas beleza, tinha o almoço de domingo. Hoje, a polarização ela se torna algo social de valores aonde se eu voto no Lula, eu estou indo contra eu estou sem encontrar a palavra, mas sem. Eu voto em Lula, pô, eu sou condenado porque eu estou votando no Lula. Ah, você vota em Bolsonaro porque você é um doente, você vota. Não, e o livro mostra isso. Cara, tem calma, é apenas uma política, em quatro anos muda, então vamos acreditar, não existe isso mais. E quando a polarização ela entrou dentro da igreja, e o livro mostra isso, dentro da igreja, ela potencializou ainda mais, isso sem sombra de dúvida. Olha, eu estou com algumas perguntas aqui, que eu queria te fazer. O Fábio Mortari... Regina, rapidinho, eu estou bem à vontade porque eu estou vendo nossos amigos aqui aceitando tudo que eu estou falando, então eu estou me abrindo aqui como fosse uma roda de amigos, só faltando um vinho, senão eu estaria aqui conversando mais ainda. O Fábio Mortari, ele faz duas perguntas aqui para você. Ele pergunta assim, que um tempo excessivo nas redes, somado à falta de leitura, não são uma das maiores ameaças à democracia? E aí ele pede para você comentar também o que o neurocientista francês, o Michel Desmourguet fala, né, que mostra que há um enorme dano das telas, quaisquer delas as crianças, em especial as de até 6 anos de idade. Se você pode comentar isso. Então, o excesso, né, de uso de telas, né, como ameaça, e a falta de leitura como ameaça à democracia, e também o tipo de dano que isso pode ocasionar para a criança. Se você pode comentar, por favor. Sim, claro. Eu tenho em casa dois, um pré-adolescente e um adolescente, e a minha esposa, ela é médica, né? Ela é oftalmologista, e a gente vive isso dentro de casa muito. A gente tenta controlar, mas nunca conseguiu controlar a tela para os meninos. Porque é muito fácil a gente falar, a tela é ruim, mas quando a gente está em casa de um dia estressado, os piados vão querer usar para falar com os colegas, tal. Mas existe um dano, isso é real. Hoje eu identifico que o dano da tela, se a polarização, o celular é a primeira tela do brasileiro há mais de 7 anos, então o celular já está na vida das pessoas constantemente. Essa doença da polarização, essa doença de agredir as pessoas, dessa insensibilidade que a sociedade já vive, isso já é uma doença. Ponto. Uma doença que atingiu nós, que somos adultos, isso, ponto. Já as crianças, o impacto, não sei aonde vai chegar isso. Em que momento isso pode estar... Eu estou fazendo, inclusive, um mestrado em ética e sociologia para tentar entender isso, para poder... a minha vida é muito na área da tecnologia, mas e o impacto na sociedade? Eu sei que existe esse impacto. Eu sei que a nossa sociedade, hoje, vive uma doença. A gente que não veio do digital, a gente era offline.
e se tornou digital. E estamos aqui, tocando. A gente já vê um impacto disso muito grande. Imagina nossas crianças. O que vai chegar? Não consigo ter uma resposta, sabe, Regina? E o que vai ser? Ainda não consegui, ou pode ser até bom eles entender que, tá vendo aí esses adultos estão tudo enlouquecidos. Existe um movimento, tipo, um menino de 14 anos, hoje, mal tira uma foto no Instagram. Pronto. A gente publica muito mais no Instagram do que eles. Isso aí é certo. Outra coisa, quando eu faço análise de Bolsonaro e Lula, os jovens, poucos se manifestam. Então, isso pode ser já um sinal de, estou de saco cheio dessa história de minha mãe brigar com meu tio. Pode existir. E o impacto tipo, eu sofri bullying na escola. Todos nós aqui tivemos bullying na escola. Mas a gente entendia, e hoje o bullying é diferente. Está no grupo do WhatsApp que mostra aquele filme que a gente, alguns aqui assistiram, que eu, adolescência, né? Acho que é adolescência, que mostra, de fato, um crime que teve uma motivação nos meios digitais. Isso aí, adolescência, exatamente. O Antônio Anhaia pergunta, com o crescimento da inteligência artificial como fonte de pesquisa, isso pode comprometer as redes sociais? Ou isso pode criar uma teia que pode prender ainda mais as pessoas? O que vai prender mais as pessoas, eu acredito que são os algoritmos. Os algoritmos, eles são como escudo para a gente cada vez mais gostar, prender as pessoas naquele ambiente. Então, é sensível, é trabalhado de uma forma muito inteligente que nos cativa. Eu falo isso porque, às vezes, eu me pego horas nas redes sociais. Pelo amor de Deus, bicho, eu estou há 1 hora olhando, eu fui analisar um perfil e eu fico preso dentro de um TikTok há 1 hora. Cara, como é que os caras conseguem essa manipulação? Até minha mesmo, um cara esclarecido, mas eu fico preso nisso. E se acontece comigo, vai acontecer com o José Eduardo, com a Adélia, com o Fábio, com o Antônio, com o Adriano, com todos nós aqui. Ninguém aqui é autossuficiente contra esses algoritmos. E quando a gente vê depoimentos de ex-engenheiros do Facebook, do Instagram, do Google, disso, a gente vê que o trabalho ele foi direcionado para esse tipo para cativar, né? Para cativar os usuários. Inclusive, um desses ex-engenheiros falou no documentário. Existe dois ambientes que são chamados de usuário. Usuário de droga e usuário de redes sociais. Ele coloca esses dois usuários, usuário de droga e redes sociais. E, assim, é assustador, Regina. Eu não quero desmotivar a gente. Pelo contrário, a gente tem que ter voz para poder chegar em Brasília e tentar cativar e mostrar.
é necessário uma regulamentação, é necessário um cuidado, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E, Alex, tu está trabalhando contra você mesmo. Eu sou presidente da ABRAB, Associação Brasileira das Agências Digitais. A gente faz campanhas dentro do Facebook, campanhas dentro do Instagram, sendo que em um momento a gente tem, Regina, que pensar no que a gente vai deixar para a sociedade, sabe? Eu penso nisso muito. Eu acho que os nossos antecessores, a turma que antecedeu a gente, há 70, 80, 100 anos, eles cuidavam mais do nosso futuro do que a gente está cuidando do futuro dos nossos próximos. O que vai acontecer, a gente tem que pensar nisso e tentar colocar pelo menos um dedo, um grão nesse movimento assustador. A Adriana Reis Paulix, ela é a diretora de redação da revista E do Sesc. Ela faz um comentário, uma pergunta. Hoje ainda observamos limitações em tecnologia de inteligência artificial generativa. Mas você acredita que em algum momento, num futuro próximo, iremos alcançar uma interação das máquinas que simule com precisão o comportamento humano, ao ponto em que suas limitações estarão unicamente no campo ético? Isso é, vamos ter que decidir com parâmetros éticos até onde a IA poderá ir? Essa semana o Elon Musk falou exatamente isso, que a tendência da inteligência artificial cada vez mais avançar em um momento onde ela vai sugerir algumas coisas, tipo, eu pago hoje a OpenAI. A minha OpenAI já identifica que eu sou professor, eu sou Alec, eu sou isso, eu sou autor do livro Brasil Digital, aí eu preciso fazer um release, eu preciso fazer alguma coisa. E para acelerar o processo aqui dentro da agência, o que é que eu faço? Eu faço um resumo, alguma coisa, e peço uma orientação. Cara, se torna cada vez melhor. Então, Alec, tu é contra a inteligência artificial, o IA? Não, não sou contra. Eu acho que a gente, como desenvolvedor, eu sou desenvolvedor, então eu como desenvolvedor, todo o movimento que a IA está fazendo foi pré-definido e alimentado e definido por um código. Se isso vai ultrapassar uma ética, é possível, porque a gente vai estar trabalhando com robôs cada vez mais rápidos. Inclusive, saiu uma notícia que o governo federal vai estar criando um convênio com a China para o trabalho com a computação quântica. A computação quântica, os computadores quânticos, é para acelerar mais ainda esse processo. Então, a inteligência artificial, ela pode ter um tamanho onde, em algum momento, ela vai ter vai predefinir uma resposta bem embasada, mas tudo por trás tem algoritmo de pessoas por trás. Eu não acredito que vai ter aquela coisa da inteligência, do eu criar um robô e o robô ir contra mim. Não vai existir. Acredito que nem tão cedo, e olha que eu sou da área de tecnologia, não vai existir isso. Mas todo o comando vai ter uma pessoa por trás, vai ter códigos de desenvolvedores com interesse nessa resposta. Eu vou treinar a minha OpenAI do meu perfil, Alec Maracajá, já me conhece.
vai ser totalmente diferente do que ela vai entregar para Fábio e o que vai entregar para Regina. Ela tem vários perfis. Então, eu estou treinando a minha inteligência artificial. A minha inteligência artificial, eu peguei o PDF do meu livro e coloquei lá dentro. Então, eu estou alimentando a minha inteligência artificial para, quando eu precisar, ela já me acelerar alguns processos. Eu acho que e o futuro vai ser o jornalista que detém o controle do IA e o que não detém. O que detém o controle da IA, ele vai acelerar a produtividade. O médico que detém o IA vai acelerar o processo dele. Ele nunca vai acreditar no resultado final, mas ele vai pegar aquele exame, vai colocar dentro do IA e vai, deixa eu ver o que é que vai dar. Opa, mas eu achei interessante. Realmente, se eu passar essa droga X por 15 dias, vai dar isso, porque ele fez um cruzamento com isso, com aquilo, com milhões de pessoas, e a álcool de laboratório já tem um estudo oficial sobre isso. Então, vai ter a diferença do médico que detém e o médico que não detém. O advogado que detém o IA e o advogado que não detém o IA. Mas esse controle apocalíptico do IA dominar, eu acredito que ainda não, e tomara que não aconteça isso. Alex, me fala uma coisa, que conselhos você daria para quem quer entender melhor o que consome nas redes sociais e como é que essas pessoas podem evitar cair em narrativas polarizadas? É o que eu tento fazer, Regina, diariamente. Eu já fui pego em fake news, eu passar uma informação, quando eu passei a informação, caramba, não analisei essa informação, mandei para um grupo de pesquisadores e tal, disse, como é que eu fiz isso? Caí nisso. Antes de compartilhar, vamos ter um trabalho de olhar a fonte, ler um pouquinho antes. Eu falo isso para várias pessoas. Vamos ler um pouco antes de passar uma fake news. O problema hoje das tias do WhatsApp, que amanhece 5 horas da manhã com o WhatsApp, elas não leem. O brasileiro ele quer ser o cara que vai furar a notícia. Né? O jornalista, aquele jornalista, então eu vou furar a notícia. É a tia do WhatsApp, ela não quer, mas ela passa a informação logo. E a gente tem que ler, a gente tem que parar um pouquinho, analisar, será que isso é verdade? Analisar as agências de checagem, que precisa melhorar muito, tem que usar muita IA dentro dessas agências de checagem. Eu falo isso porque eu participo de uma da UFPB, usando inteligência artificial, usando IA para combater a fake news, combater a desinformação. A gente vai ler todos os portais e tenta identificar, isso existe uma possibilidade de 70% ser uma fake news. Então, já joga um alerta ali que pode existir. Aí, de forma humana, o humano vai, identifica, o jornalista vai, analisa se aquilo é fato ou fake, né? Então, a gente tem que usar para o nosso benefício o IA para combater a desinformação e combater a fake news e combater uma sociedade melhor usando o próprio IA e os nossos robôs, enfim. O professor Adriano pergunta, teremos problemas de uma enxurrada de conteúdos artificiais na internet? E o Fábio Mortara pergunta, e o bom jornalismo, ameaçado ou ajudado pela IA?
São duas perguntas, a gente está falando de inteligência artificial, né? Eu acho que a gente tem a gente tem muito. Eu sou professor de pós, então a gente pega alguns trabalhos de alunos que têm uma tendência de uso do IA. Mas a gente já identifica, né? Quando a gente lê um texto que, esse texto foi feito no IA, e quando eu vejo isso, caramba, eu já, coloco um X naquela pessoa que escreveu. Cara, não vou mais acreditar tanto nessa história. Até recebi de amigos, você fez o livro usando IA. Tu acredita? Eu disse, cara, tudo que esse livro era para ter saído há 3 anos atrás. Não saiu porque eu precisava, Regina, entender fazer um início do meu livro e o fim do meu livro. Eu tinha todo o miolo do livro, mas eu precisava fazer o início e o fim. E eu estava com dificuldade. E eu disse, bicho, ou eu paro para fazer isso, e o livro era para ter sido lançado na campanha eleitoral de Lula e Bolsonaro. E o livro veio sair agora, há 2 meses. E o jornalismo com o IA, é como eu disse, a gente tem que usar a IA, todos os profissionais têm que usar. Eu defendo que a gente precisa usar o IA, mas quando a pessoa é profissional, quando a pessoa detém da informação e a gente usa o IA para acelerar, a gente vai ser um ótimo profissional. Isso, sem sombra de dúvida, vai nos dar uma produtividade muito melhor. Então, quem não teve acesso a um IA, eu acho que vale a pena fazer. Eu falo isso que minha esposa, ela tinha receio, e ainda tem receio. E eu disse, usa o IA, porque uma médica, um médico usando o IA vai dar uma produtividade muito maior no processo, né? Não que vá dar resultados finais, eu não acredito nisso, mas que vá acelerar, sim. Já estamos indo já quase para o nosso final, professor. Vamos lá. Qual é a principal lição que você gostaria que os leitores do seu livro levassem ao terminar a leitura? É o seguinte, esse livro, ele não é um livro, é um achismo. A Alec está achando que é isso. Não. Pelo contrário, esse livro, ele é um livro técnico, é um livro onde a gente não tem partido nenhum. Eu tentei ter muito cuidado, Regina, em rapaz, será que eu vou ter uma tendência de direita, vou ter uma tendência de esquerda? Em momento nenhum eu tratei esse livro de ser um livro técnico. Então, eu tive uma grata satisfação de ter amigos escrevendo, como Guilherme Amado, como Ricardo Amorim, como Fábio, um grande amigo meu lá de Brasília, como Gabriel Rossi, que é do ISPM, e o Marcos Camargo, que é um perito da Polícia Federal, validando esse livro. Então, é um livro que as pessoas, quando lê, vai entender de forma simples. Eu tentei deixar muito simples, porque como algumas informações aqui no livro mostram que o brasileiro ele lê pouco, então eu tinha que deixar uma leitura dinâmica, onde o cara, peraí, deixa eu ler mais um pouquinho, só para entender mais esse ponto. Eita, deixa eu ler só mais esse pouquinho. Então, eu tentei deixar ele bem dinâmico para as pessoas poderem entender esse livro. E o que eu quero que as pessoas me passem esse feedback
se foi desse jeito que elas entenderam no livro. E é isso, não é um achismo, isso aqui é dados científicos, são dados reais de 2016 a 2024. Professor, o Jacimilton dos Reveltinos, nosso repórter lá de Moçambique, um dos nossos ouvintes aqui, ele fez alguns comentários, mas ele perguntou se ele gostaria de saber se a gente pode considerar a inteligência artificial como uma ameaça. Ela faz parte de uma ameaça, porque primeiro, a inteligência artificial, ela não tem vida própria. Mas se eu sou um bandido e utilizo inteligência artificial, ela vai potencializar a minha bandidagem de uma melhor forma. Se eu sou um médico e vou usar a inteligência artificial, ela vai me potencializar. A inteligência artificial é um conjunto de regras, de informações, aonde o usuário que vai usar ela vai puxar. Ela não tem vida própria. Se tem uma tendência, eu posso usar ela e eu vou minar o que eu estou querendo, que é o mal, que é o... É isso. Mas, o professor, você está brincando, eu estava brincando, eu tenho o chat GPT 4.0, eu estava brincando outro dia com um amigo meu aqui, aí eu virei para ele e falei assim, vou perguntar para ela como é que eu assalto um banco. Nossa, na hora ela falou, não, tipo assim, eu acho que você está só brincando, eu não posso te ensinar a assaltar um banco. Então, nessa hora eu falei, que interessante, né? De alguma forma, ela está tendo alguma ética. Enfim. Isso. Pronto. Eu falei, vou fazer um teste, vou ver se ela me ensina a assaltar um banco. Né? Isso. Essa semana, domingo, foi aniversário do meu cunhado e a gente abriu uma cerveja especial, aquela coisa toda. Aí eu tirei a foto. E eu não encontrei, eu fui dar um vivino, né, para analisar a cerveja, então não encontrei também no vivino. Aí eu disse, vou colocar no chat GPT. Aí coloquei a foto. Aí o chat GPT, pá, cerveja tal, isso, aquilo, tanto isso, tanto aquilo, de 1800 e pouco, dos monges, sei o quê. Aí eu tirei uma onda, né? Eu disse, você gosta de beber. Ela disse, não, eu não bebo. Eu sou apenas um coletor de dados, sei o quê. Deu uma resposta bem ética, tá entendendo? Então, é isso. E se eu colocar como enganar uma pessoa, eu nunca fiz, mas com certeza ela vai falar, você não deveria enganar as pessoas por isso. Não, foi o que ela me falou, você está brincando, né? Acho que você só está divagando sobre isso. Não posso te ajudar a assaltar um banco de forma alguma, nem dar ideias. Enfim, então... Achei interessante. Sim, hoje existem meios sombrios do mal entrar no digital, claro. E quando você tem pessoas... Esse mal, quando entra no digital, por trás tem pessoas extremamente inteligentes por trás, com as mentes brilhantes para o mal. E potencializando em cima de uma IA, mas não de uma IA, de uma OpenAI que é treinada eticamente, mas se eu sou uma mente brilhante, eu vou desenvolver um algoritmo e uma inteligência artificial para o mal também. Então, quando a gente trata de digital, é um mundo meio sem controle, né? Verdade. Professor Alec Maracajá, autor do livro Brasil Digital nas entrelinhas da polarização política. Eu aconselho quem puder comprar esse livro e fazer uma leitura. É interessante, é gostoso, ele é didático, ele é explicativo, eu acho que vale muito a pena. Aconselho. E quero agradecer ao professor, espero que o professor esteja lá no dia 5 de junho, na FIP ANER,
ali na SPM, né? Conto também com a participação de todos que puderem, vai valer muito a pena. O auditório tem 240 lugares, está quase todo lotado já, então eu aconselho vocês a se inscreverem. Agradeço demais, professor. Espero que a gente possa conversar outras vezes também, porque a gente tem uma dificuldade muito grande aqui no Brasil, eu acho, para lidar com dados, né? A gente é muito do eu acho isso, eu acho aquilo, e eu acho que trabalhar com dados, mesmo que a gente não goste do resultado, eu acho que é fundamental. Quem faz pesquisa sabe disso. Eu acho que o dado, ele é matemático, né? Ele conta alguma coisa que você precisa ver e ter noção disso, enfim. Isso. Então, eu agradeço demais, demais a sua presença aqui em nome da ANER, em nome de todos que estiveram nos assistindo. Esse café fica gravado, fica no YouTube, para quem quiser. E a semana que vem, o Café com a ANER vai ser na segunda-feira. Nós teremos a presença da ministra Carmen Lúcia, que vai estar falando sobre liberdade de imprensa e democracia. Vai ser na segunda, às 15 horas. Então, quem quiser participar, por favor, já está avisado. Agradeço a todos, muito obrigada e até semana que vem.